Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler 7 versículos. Convido vocês a ficarem de pé apenas para a leitura desses versículos. Aleluias. Pedir para dar uma ligadinha na luz para ajudar os irmãos que estão com as Bíblias, por favor. Aleluias. Louvado seja o seu nome, Senhor. E diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti, Pai, para Te adorar, Pai. Usa a minha vida, Senhor, me capacita como um vaso, Pai. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, Pai, mas o Senhor me chamou hoje para estar aqui ministrando da Tua palavra, Pai. Que sejam as Suas palavras, Senhor, e jamais as minhas, Deus. Que seja o Teu Espírito Santo e jamais o meu ego, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe este culto em nome de Jesus. Aleluias, pode se assentar. Aleluias. Aleluias. Eu vou pedir que vocês guardem essa passagem no coração de vocês nesse momento. Nós vamos voltar para ela, mas eu quero que vocês entendam outras coisas agora. Eu vou começar falando um pouco sobre o princípio. E eu não vou falar hoje exatamente sobre a criação. Eu vou começar lá por Abraão. Deus chamou Abraão de uma cidade que chamava Ur dos Caldeus. Uma cidade idólatra. Mas Deus viu bondade e reconheceu em Abraão alguém que ele podia usar. Alguém que ele podia exercer milagres. E Deus, ele fez uma promessa para Abraão, através da vida de Isaac e dos seus descendentes. Então veio Isaac, Jacó, depois José. E a história de José é a que mais chama a nossa atenção depois da de Jacó. De dentre todos os filhos, é a vida de José que é mencionada. A gente já ouviu falar sobre José, a gente sabe da história de José. Mas o que eu quero dizer aqui é que como Deus está em todas as coisas. Para você entender que nada do que acontece na Bíblia, nada do que tem na Bíblia é por acaso. Não é simplesmente um livro que conta histórias para ensinar você. É a história que Deus escreveu para que nós hoje estivéssemos aqui. E José, como vocês sabem, ele foi vendido para o Egito. Então Abraão saiu de Ur, foi para Canaã. Lá ele viveu um tempo. Isaac viveu um tempo, Jacó viveu um tempo. E José foi vendido. José foi para o Egito. Vocês conhecem a história de José? Depois de tudo que ele passou, Deus o tornou governador do Egito. E através de José, Deus salvou a família e a descendência de Abraão. Porque por conta de José ser governador do Egito,
a Canaã passava por um momento de fome, então José conseguiu trazer toda a sua família para o Egito. E nisso, o povo escolhido, a descendência de Abraão, que Deus fez um pacto com Abraão, eles estavam lá no Egito. E eles começaram a se tornar numerosos. E isso não foi bem visto para os egípcios. E eles acabaram tornando os hebreus escravos. E aí você também conhece a história da libertação do povo. Deus levanta Moisés. E aí, quem não conhece a passagem do Mar Vermelho? Quem aqui não conhece? Tem alguém aqui que não conhece a passagem do Mar Vermelho? E aí Deus faz todo aquele milagre, lança suas pragas e tira o seu povo do Egito. E aí, a gente entra num momento crítico, que é o deserto. O deserto é um momento crítico para nós. E para o povo de Deus também era um momento crítico. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, eles não conseguiam ter um relacionamento com Ele. Eles não conheciam exatamente quem era o seu Deus. Então, Deus fazia milagres e milagres e maravilhas, porque só tirar o povo do Egito já foi uma grande maravilha, foi um milagre, foi um acontecimento. Só que o povo chamado, escolhido, não reconhecia. Tinha dificuldade de entender quem era o seu Deus. Então o povo ficou no deserto. E ao invés de conseguir passar de uma vez, o povo ficou 40 anos no deserto. E aí você pensa, nossa, eles demoraram 40 anos para atravessar? Não, porque segundo os estudiosos, ali no Sinai era coisa de 200 quilômetros. Eles poderiam atravessar em muito menos dias do que 40 anos. Mas eles estavam passando por um tratamento. Eles estavam passando por algo que eles precisavam. Porque por mais que Deus fizesse, acontecesse, realizasse através de Moisés, o povo não entendia quem era Deus. O povo era teimoso. Lá em Deuteronômio 9, 5 e 6 diz assim: você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é povo teimoso. Às vezes nós pensamos que somos muito diferentes daquele povo que estava lá no deserto, né? Às vezes a gente acha que a gente não precisa passar por nada, que a gente não precisa aprender. Israel era o povo escolhido, chamado pela descendência de Abraão. E mesmo assim, eles escolhiam idolatrar outros deuses. Eles escolhiam pecar contra Deus. E é por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Porque Deus precisava ensinar, não só a geração que passou o Mar Vermelho, mas a que estava nascendo entre eles. Quantas vezes Deus olha para nós e não encontra espaço? Porque você está fazendo altar para quem não pode, para quem não precisa e para quem não é necessário. Nós nos perdemos buscando outras coisas, ao invés de buscar aquele que nos deu a vida. O povo de Israel era escolhido, chamado, e mesmo assim escolhia idolatrar outros deuses, olhar para outros lados. O povo de Israel passa o Antigo Testamento todo falhando. E eu olhando, sabe o que eu penso, o que vem no meu coração?
é que eles estavam muito preocupados em cumprir leis. Sabe que eu tenho uma coisa muito chocante para te dizer. Ser bom é sua obrigação. Ser bom é sua obrigação. Você não precisa falar assim, eu sou bom porque eu amo a Deus, eu sou bom, eu sigo tudo, faço tudo direitinho, os mandamentos, eu vou amar meu pai, minha mãe, eu vou amar meu próximo, eu vou amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso é sua obrigação. O que Deus quer com você não é só obrigação. Não é só que você seja simplesmente bom. Ele não quer que você passe pelo deserto e fique lá maturando aquilo 40 anos. Ele quer que você passe pelo deserto, aprenda sobre ele e vá para a terra prometida. É isso que Deus quer. Mas nós nos perdemos em nós mesmos. E nós achamos que só ser bom é o suficiente. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um relacionamento. Sabe o que o povo não entendia no deserto? Eles não procuravam conhecer. Só Moisés subia, ficava 40 dias orando. Aí depois descia, dava os mandamentos, dava o que precisava ser feito. Mas o povo não buscava conhecer quem era Deus. Será que nós estamos fazendo um pouco diferente deles? Será que você tem buscado conhecer quem é o seu Deus? Será que você ousa conhecê-lo? Porque, querido, quando nós conhecemos o Senhor, não tem como voltar atrás. Quando conhecemos quem Deus é, a nossa vida muda radicalmente. Não tem como a gente ficar só sendo bom. Não adianta ser só bom. O que é a história? Essa história nos mostra que Deus, Ele não muda. Apesar de todas as falhas do povo, apesar de todos os pecados, idolatria, apesar de tudo, Deus cumpriu a promessa que Ele prometeu. E eles chegaram até a terra prometida. Deus, Ele não volta atrás. Quando Ele promete algo para você, Ele cumpre. Por mais que você caia, por mais que você fale, por mais que você esteja tropeçando, se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Mas, querido, nós precisamos sair dessa inércia. Que lindo ver a Gabi aqui ministrando hoje. Você precisa, e o levantar do banco, querido, não é só ficar de pé na hora que precisa. É você se levantar e se posicionar na sua vida. É isso. Ela não está falando só sobre você levantar aqui na igreja e ficar de pé a hora que mandam você ficar de pé. É se posicionar como o povo escolhido de Deus. Depois disso, os profetas, eles começam a anunciar alguém que viria e que nos aproximaria do Pai. Jeremias, Isaías, Daniel, Miqueias, todos eles profetizaram sobre Jesus. Todos eles nos apontavam para Jesus. E apesar de toda teimosia do povo, das suas péssimas escolhas, que às vezes nós fazemos péssimas escolhas também. Apesar de tudo isso, Deus tinha algo reservado para nós muito melhor daquilo que imaginávamos. Muito melhor do que apenas uma terra prometida. Ele tinha Jesus. E enfim nós conheceríamos o nosso Redentor. Aquele que faria a nossa vida se transformar. Lá em João, no capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus.
Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aleluias. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo da criação. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Ele é o mesmo Deus de Moisés. E Ele é o mesmo Deus que enviou Jesus para que conhecêssemos de verdade e para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Sabe, Deus, quando envia Jesus, eu sinto como se fosse aquele triunfo de amor. Tipo, aquele acontecimento incrível, aquela mudança de chave. Porque Jesus, Ele nos aproximou do Pai. Ele nos fez entender qual que era a dinâmica de relacionamento que Deus queria conosco. Porque lá no Antigo Testamento, você ia lá no templo, você tinha um espaço específico, às vezes era limitado, mas quando Jesus veio, tudo isso foi rasgado. E nós tivemos liberdade para amá-lo, para adorá-lo e conhecê-lo. A cruz sempre foi e sempre será o maior ato de amor. E Jesus, Ele estava desde a criação. Ele estava lá no começo. E Ele se tornou carne, para que você e eu entendêssemos qual tipo de relacionamento Deus queria conosco. E hoje nós temos a chance de conhecer quem Deus é. E hoje nós temos a chance de ter um relacionamento com Deus, de poder ouvir a voz, de poder estar na sua presença, de poder adorá-lo. E aí, o tema da nossa ministração hoje é Alfa e Ômega. E sabe por que é Alfa e Ômega, querido? Porque é para você entender que Deus foi Deus lá. Ele foi Deus para os profetas. Ele foi Deus no Novo Testamento. E Ele é o nosso Deus hoje. Ele é o começo e o fim de tudo. Nada consegue suprir a voz daquele que é o Alfa e o Ômega. Ele é o começo e o fim de tudo. Ele é o dono da nossa vida, da nossa história, e é Ele quem dá a última palavra sobre tudo. Ele sempre esteve e sempre estará conosco, em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus, ela nunca perde o significado. Ela nunca volta vazia. Porque a primeira e a última palavra são de Deus. Eu não sei que momento que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei que tipos de questões você precisa resolver. Mas saiba que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E só para vocês entenderem, Alfa e Ômega, esses símbolos que estão aqui, eles não só querem dizer o início e o fim. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega é a última letra do alfabeto grego. E sabe o que quer dizer? Que em todas as estações, em todos os momentos, aqui ou na Bíblia, a primeira e a última palavra sempre será de Deus. Talvez você esteja como o povo no deserto. Você sente que Deus te chamou. Você sente que você é escolhido. Mas você tem ficado no raso. Você tem ficado na inércia. Você tem ficado aí no seu cantinho achando que está tudo bem, do jeito que está. Mas o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele
Ele te chama. Ele te ama. Você entende esse amor? Você entende esse tipo de amor? É um amor que a gente não conhece na vida real. É um amor superior, é um amor além. E lá no capítulo 21, que a gente acabou de ler, eu vou ler de novo com vocês, a partir do 4. E diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe diga é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você consegue glorificar? Aleluias. Aleluias. E sabe o que às vezes a gente se perde? É que mesmo sabendo disso, a gente esquece que o fim, ainda assim no fim, Ele estará lá nos esperando. Você entende que lá no começo Ele estava, lá no princípio Ele criou todas as coisas, e lá no fim, Ele estará para nos receber. Ele estará para te receber de braços abertos. Nada pode impedir, só você mesmo. Só você mesmo pode impedir esse encontro. Só você mesmo pode impedir de encontrar Jesus. E lá no fim, quando acabar a nossa carreira e tivermos guardado a nossa fé e a nossa alma não tiver esfriado, nós vamos encontrar com o princípio e o fim. Você consegue entender que o mesmo Deus que foi lá no início, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Você pode mudar, a sua estação pode mudar, a sua vida pode mudar, você pode às vezes tirar Ele da sua vida, mas Ele não muda, e Ele cuida de você, assim como Ele cuidou do povo de Israel, no deserto, pecador, idólatra. Deus não simplesmente largou eles lá, não, Deus continuou operando por 40 anos na vida deles. Deus não simplesmente largou eles lá e falou: eu não quero mais saber desse povo teimoso. Quantas vezes, querido, nós somos teimosos? Nós rejeitamos as coisas de Deus, nós olhamos para todos os lados, mas não conseguimos enxergar que é Ele que nós temos que adorar. Ele é o princípio e o fim. Não há nada, nem ninguém, nem trono, nem realeza, nada neste mundo possui a última palavra senão o nosso Deus. Então, independente do que você esteja passando hoje, do que acontece na sua vida, Ele é o Alfa e Ômega. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Não se deixe abater, não se deixe levar, não se deixe diluir pelo tempo, não se deixe diluir pelas coisas, pela vida, não se deixe abater. Nós temos que ser mais que bons. Nós temos que ser mais que bons. Ser bom é nossa obrigação. Nós temos que amar, entender quem Jesus foi. E de que lá no... Eu não sei se vocês já leram a passagem que fica lá em Lucas 24, que fala do caminho de Emaús. Que depois que Jesus morre e ressuscita, Ele aparece para 2 discípulos.
E ele fala lá no versículo, eu até anotei aqui, deixa eu ver. No versículo 27, ele fala que tudo aponta para ele. Que Moisés, os profetas, tudo que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, apontava para ele. Só a gente que não percebia, só eles que não percebiam. Só eles que não conseguiam entender. Por isso que ele veio, se tornou carne e morreu por mim e por você. Para que a promessa que Deus fez lá atrás se cumprisse. E para eu e você pudéssemos nos tornar filhos. Porque o povo escolhido, querido, era uma linhagem. Vocês entendem que eles tinham uma linhagem, era específico. Era a linhagem de Abraão. Imagina se eu e você não fôssemos da linhagem, nós estaríamos perdidos. Só que Jesus veio para mudar isso. Ele veio para tornar você filho. Você se tornou linhagem dele. Ele veio para mudar a sua história, para mudar a nossa vida. Ele é o alfa e ômega, princípio e fim. Aleluias. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Comece a olhar para a sua vida. Começa a ir pensar em toda a sua vida. Desde o início que você nasceu, que Ele te projetou, Ele está com você. E Ele estará até o fim. O alfa e o ômega estará com você até o fim. Você consegue entender, querido? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele não muda por causa da sua característica. Ele não muda por causa da sua falha, do seu pecado. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus amoroso. O mesmo Deus poderoso, majestoso. O mesmo Deus digno de toda a honra e toda a glória. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Que nós estejamos aptos para chegar no fim e encontrar com Ele. Que você esteja apto, que você esteja no caminho certo, para que lá no fim você possa encontrá-lo. Fique de pé, querido. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Alfa e ômega, princípio e fim. Sem o Senhor, Deus, nada existiria. Nenhum de nós estaríamos aqui, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para te glorificar, para te render graças. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Deus. Não estamos aqui para fazer trocas contigo. Não estamos aqui, Senhor, para burlar, Senhor, caminhos. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Você consegue dizer alfa e ômega? Diga após mim, alfa e ômega, princípio e fim. Alfa e ômega, princípio e fim. Esse é o Deus que você serve. Ouse conhecê-lo, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse é o Deus que você adora.